Boa noite a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro no YouTube, toda segunda-feira às 8h30 com a série Animais Exóticos e Companhia, Oportunidades. Hoje nós vamos falar do tema A Grande Família das Neofemas. Lembrando que toda noite, toda segunda-feira, a gente traz sempre alguma nova espécie de animais exóticos, silvestres, tanto de passeriniformes, répteis, mamíferos, como oportunidade para criação de animais em ambiente doméstico, ou criação ex situ, ou criação comercial. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, especialista em legalização de criatórios comerciais, mestre e doutor em ecologia e evolução de espécies, né? Então, a gente está aqui para trazer informações referente ao mundo da criação em cativeiro, né? Ou criação comercial, ou criação como animal de estimação, né? Alguns que nos acompanham, né, aqui no Criador Pro, criam animais, algumas espécies como animais de estimação, são tutores que a gente chama e precisam de algumas dicas, algumas informações. E outros são criadores que estão buscando oportunidade de negócios. Então, hoje nós vamos estar trazendo aqui um pouquinho do grupo das neofemas. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse grupo aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos falar da grande família das neofemas. Esses lindos psitacídeos, né? As neofemas são da família dos psitacídeos, né? O gênero Neofema é um grupo, subgrupo dividido em várias espécies, né? Todos originários da Austrália, já difundidos por todo o mundo, né? Nós temos grandes criadores na Alemanha, grandes criadores na Europa e alguns criadores aqui no Brasil de algumas espécies. Então, vamos começar falando primeiramente sobre Neofema, né, esplêndida, ou o esplêndido, periquito esplêndido, né, um dos periquitos desse grupo. Eu vou mostrar todos os representantes desse grupo, extremamente colorido, né? O esplêndido, ele é um periquito muito dócil, tem dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea, observem na foto ao lado, e ele é muito apreciado. Nós temos alguns criadores aqui no Brasil, tem N mutações do Neofema, depois eu vou mostrar, né, algumas mutações de esplêndido, tá bom? Então, eles são do sudoeste da Austrália. Essa espécie, né, esse grupo, o macho tem a barriga mais amarelada que a fêmea, as marcações são azuis, né, nas asas, na cabeça, né, o papo vermelhado, e quando são jovens eles são idênticos, e depois do sexto mês para o oitavo mês começa a ter a modificação e o dimorfismo sexual. Os machos são mais coloridos e as fêmeas são mais apagadas. Neofema pulchella, ou turquinase, ou turquinise, tem vários nomes para essa, é um periquito também da família dos neofemas. As turquinase têm essa característica de ser a barrigada mais amarelada, com o dorso verde, a fronte, né, que é a cara azul, e a ponta das asas azul. As neofemas, as turquinases, né, elas são um pouquinho mais agressivas, elas têm um pouquinho mais de dificuldade na reprodução, né? Principalmente o macho é um pouco mais agressivo, mas também são bem coloridas, têm N mutações, né? São periquitos muito coloridos, né? Essa é a cor original. O que eu estou mostrando aqui são as cores originais, e depois a gente vai estar mostrando algumas mutações. Também, mesma característica, quando jovens as cores são iguais, conforme vai ficando adulto, eles vão tendo o dimorfismo sexual, sempre o macho com a coloração mais vibrante e a fêmea com a coloração mais apagada, tá? Neofema crisostoma, ou periquito de asa azul, né? Então, uma característica, né? Também tem o dorso meio amarelado, o ventre amarelo, o dorso esverdeado, com a ponta das asas azul. E o que caracteriza o periquito de asa azul, basicamente, é essa mancha, né, na testa azulada, e embaixo dessa mancha azulada nós temos uma mancha amarelada que vai até atrás dos olhos, tá? Então, essa é uma característica. Algumas dessas espécies nós temos alguns representantes no Brasil, mas a maioria vem de fora, tá bom? Neofema elegans, ou periquito elegante, né? Também muito parecido com o anterior, né? Observe que a coloração é quase a mesma, a ponta das asas um pouco menos azulada,
a barriga um pouco menos amarelada, tem a fronte também com aquela testa, com aquela risca azulada, com um preto, e observe que a mancha amarelada ela não vai até atrás dos olhos, ela é antes dos olhos, tá? Então é muito parecido, até difícil de você distinguir essas espécies. Tá? E a gente vai falar desses 4 periquitos, são muito parecidos, né? Possivelmente eles acabaram evoluindo através de uma separação geográfica, acabando gerando subespécies muito próximas. Tá? A Neofema petrófila, que é o periquito das rochas, né? Observe que ele também tem a mesma característica, só que agora ele não tem a parte amarelada, né? Tem o fronte azul, um pouco menor, né? Que se estende até por trás dos olhos. Então, ele tem uma cor mais esverdeada. É um pouquinho diferente dos demais, que tem uma cor um pouco mais amarelada, tem alguns detalhes em amarelo. Depois nós temos a Neofema chrysogaster, que é o periquito de ventre laranja. Observem que a característica é essa barriga amarela com a mancha entre as patas traseiras bem laranjada. Também tem aquela testa azulada, só que não tem mancha amarela nem azul abaixo da fronte, né, entre os olhos. Lembrando que esse é um dos periquitos mais ameaçados de extinção na Austrália. Temos vários trabalhos de reprodução em cativeiro e nós temos uma grande característica da reprodução, né, por criatórios comerciais, criatórios conservacionistas para a recuperação dessa espécie. Tá? Ela está praticamente extinta na natureza, no estado selvagem, e nós temos tendo a repovoamento, né, na Austrália de grandes regiões devido aos criadores conservacionistas e criadores comerciais que criam essas espécies e fornecem matrizes para trabalhos de repovoamento, né? Muito parecido com os trabalhos que são feitos aqui no Brasil com a nossa Spix, né? A nossa ararinha azul. Aqui algumas mutações, né? Então, desse grupo das neofemas. Então, nós temos N subespécies semi-características, principalmente do periquito esplêndido e entre outros. Lembrando que todos podem cruzar entre si e gerarem híbridos. Geralmente os híbridos são estéreis, mas alguns casos podem sair férteis e assim que se fixam algumas mutações, que é muito importante a gente ter a identificação, né? São muito coloridos. Na Europa nós temos quase todas essas mutações, aqui no Brasil algumas apenas, tá? Então, esse é um grupo bem diversificado, fácil criação, são animais de pequeno porte que chegam aí aos 24, aos 26 centímetros, extremamente dóceis, na grande maioria, convive muito bem, se reproduz muito bem em cativeiro. É óbvio que nós precisamos ter alguns cuidados com o ambiente, precisamos ter alguns cuidados com instalações e a questão de cruzamento dessas espécies diferentes. Lembrando que, principalmente, o turquinase, o esplêndido, né? As fêmeas são muito parecidas e hoje nós temos muitos criadores aqui no Brasil que criam misturados, né? E geram híbridos e esses híbridos acabam não se reproduzindo. Então, o grande problema para quem quer começar uma criação é procurar criadores extremamente profissionais que tenham e realmente casais puros, né, com características puras para poder fornecer para você casais que você possa realmente confiar e começar a reprodução sem problema. Lembrando que a maioria dos criadores estão na região sudeste, tá? Algumas regiões do Brasil praticamente ninguém conhece os periquitos desse grupo dos neofemas. E nós temos um periquito que é a burque rosa, né, que pertencia à família dos neofemas, e agora ela ganhou uma própria subfamília, né, que é a Neopsetophilus burke, né, que é o periquito rosa. Então, nós temos ele totalmente rosa e nós temos ele da cor mais cinzentada, azulada, que são subespécies, tá? Uns chamam de corujinha e o periquito rosa. Também faziam parte dos neofemas, é um periquito extremamente dócil, é um periquito muito apreciado devido à sua coloração, e nós temos N mutações. Aí a burque rosa de asas amarelas, o dorso amarelo, né? A gente tem as lutinas, as rubinas, as laranjas, tem várias mutações, né? Aqui as mais azuladas, e aí é um grupo bem diversificado. As instalações podem ser criadas em gaiolas, em que um padrão que a gente trabalha entre 70 a 1 metro de comprimento, por 40 de largura ou 50 de largura, por 50 a 70 centímetros de altura. São gaiolas do padrão para a criação desse grupo das neofemas. Elas podem ser criadas em gaiola tipo bateria, como está na parede na imagem da esquerda, como podem ser criadas
em gaiolas suspensas, viveiros e entre outros tipos. Elas são extremamente sociáveis, elas podem ser criadas em grandes grupos, de preferência, grupos com a mesma espécie. Né? Você pode misturar espécies diferentes? Pode, mas pode acontecer o acasalamento entre espécies e gerando híbridos, e geralmente a maioria dos híbridos são estéreis. Então, se você quer vender um animal para criadores que vão comprar para reproduzir, é interessante você ter um cuidado maior e separar as espécies, né? Então, a reprodução em mercado desse grupo, a média é de 2 a 4 ninhadas por ano, né? A época reprodutiva vai de agosto a fevereiro, como a grande maioria dos psitacídeos aqui no Brasil. A média é de 3 a 6 filhotes por postura, podendo chegar no máximo a 20 filhotes por ano, podendo chegar um pouco mais, dependendo da sua genética, dependendo dos seus casais. O valor de mercado hoje varia entre 300 até 7 mil reais, dependendo da espécie e da mutação. Então, é um mercado bem interessante, é um mercado bem promissor. São espécies muito coloridas, muito apreciadas como animais de estimação, né, devido à sua coloração e a grande maioria serem extremamente dóceis. E é um grupo que não é muito criado no Brasil, existem bastante criadores, mas próximo aos outros tipos de psitacídeos, nós temos uma quantidade bem menor. Alguns estados nem conhecem, nem têm criadores, né? Então é um grupo que nós temos uma grande chance de exploração e um mercado bem grande. Só o problema é conseguir matrizes extremamente confiáveis de espécies puras ou mutações reais para que você possa montar o seu plantel e iniciar uma criação confiável. Lembrando que elas precisam de legalização, né? Todos esses animais estão na lista de exóticos, precisam de legalização e permissão para criação em ambiente doméstico, criação comercial para a venda dos filhotes. Então, essa legislação hoje é feita diretamente às secretarias estaduais do meio ambiente. Então, é um grupo bem interessante, as neofemas na Europa, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Ásia, elas são muito apreciadas, muito criadas, temos N tipos de mutações diferentes. Quem quer iniciar essa criação, é importante adquirir alguns casais aqui no Brasil, mas é importante buscar sempre espécies vindas de importação, que você vai ter características novas, mutações novas, e se você quer ter um plantel e se dedicar a essa espécie, é muito importante, e eu recomendo, né, que vocês busquem, pelo menos, melhorar geneticamente, trazendo alguns exemplares de fora, tá? Lembrando que essas são as 6 espécies de neofemas atuais, que a gente falou, e a Burke rosa, que fazia parte do grupo das neofemas, agora tem um subgrupo, né? Mas também ainda é considerado uma neofema, tá? Então, é uma família bem fantástica, pouca gente conhece. Nós temos desde o esplêndido, das turquinases com N mutações coloridas, as Burke rosas e os outros periquitos que a gente viu. Nós temos 4 espécies que são muito parecidas, né, pela coloração e algumas diferenças bem pequenas em marcações pelo corpo. As espécies mais criadas no Brasil são a Burke, a turquinase ou turquinise e as esplêndidas, né, ou as neofemas esplêndidos. Então, são um grupo bem interessante, é um grupo bem legal para quem queria iniciar e ter mais uma oportunidade. Então, o Criador Pro trouxe mais um grupo de animais. É claro que a gente não vai ficar falando muito questão de reprodução, ninhos, alimentação. Como todos os psitacídeos, eles se alimentam de diversos tipos de mistura de sementes, farinhadas, rações, frutas, verduras, legumes, onde os únicos alimentos que devem ser evitados são alface, agrião e alguns outros que podem causar problema, né, na mucosa do aparelho digestório, causando diarreias, podendo causar alguns problemas infecciosos e levar à morte. Em termos de reprodução, a gente já falou, a reprodução ocorre geralmente de agosto a fevereiro, podendo ter entre 2 até 4 posturas, depende do casal, depende do seu manejo, depende da região do Brasil, depende muito de N fatores que a gente tem. Gera uma grande quantidade de filhotes e tem um valor agregado bem legal, dependendo das espécies, ok?
Vamos começar as nossas perguntas, vamos começar tirando dúvidas do pessoal que está nos acompanhando em nossas redes sociais, está nos acompanhando aqui no YouTube, né? Vamos lá, compartilhem, se inscrevam no canal, façam parte, né, da nossa comunidade. Eu tenho uma dúvida, doutor. Tenho como descobrir se o pássaro que eu comprei é híbrido pelo fenótipo? Não. Não tem, cara. A gente tem que fazer exames de genotipagem, porque tu observa que eles são muito parecidos entre si, né? E às vezes algumas manchas, colorações que podem ser mutações, podem ser animais híbridos, né? Lembrando que alguns híbridos são férteis, né? Mas a grande maioria não é. Então, fenotipicamente, é óbvio que você tem que se basear em qual animal você está comprando. É a espécie ancestral, que aí os ancestrais têm as marcações, têm as colorações bem definidas de macho e fêmea, que você deve pesquisar e procurar, e aí sim você bater com os animais que vocês estão comprando. É óbvio que filhotes eles têm uma cor mais apagada, mas adultos já têm a cor bem definida. Então, se você achar estranho algum tipo de coloração e a pessoa está falando que são animais ancestrais, abre o olho que pode ser em híbridos, tá? Quando ele fala de mutações, é muito difícil a gente saber se essas mutações são puras ou se são híbridos, tá? Então é mais difícil de conhecer. Aí a gente tem que confiar muito nos criadores e você tem que ter um apurado, né? Buscar informações para realmente ver se essas mutações elas existem e se é possível, né, o cruzamento e surgimento dessas mutações dentro de cada espécie. Como a família é bem grande, nós temos esse problema de poder haver o cruzamento, né? Todas as 6 espécies já estão encontradas no Brasil? Não, nem todas as espécies são encontradas no Brasil, principalmente o esplêndido, a turquinase e a burque já existem, tá, no Brasil, e os outros são apenas alguns criadores que importaram alguns casais, lembrando que algumas espécies estão ameaçadas de extinção, a gente não consegue encontrar casais disponíveis, então a gente tem das outras espécies pouquíssimos casais e comercialmente eu acho que ainda não estão sendo disponibilizados no Brasil, tá? A relação dos ninhos dessas categorias utilizam os de calopsita e os de outros de rosela. Todos utilizam os de calopsita, tá? Mas podem utilizar os de rosela também. Mas, assim, quanto maior o ninho, né, dependendo porque são animais bem prolíferos, né? Se o ninho for grande, eles conseguem tirar até 7, 8 filhotes numa ninhada. Então, a questão dos ninhos serem grandes também evita também a questão do pisoteamento, os filhotes se machucarem, quebrar uma perna, acabar acontecendo, porque o macho e a fêmea elas costumam estar dentro do ninho o tempo todo, ajudando e tratando os filhotes. Então, quanto maior o ninho, mais espaço tem, menos acidentes você vai ter com a ninhada, né? Menos acidentes você vai ter com os filhotes. Isso é muito importante. Então, ninhos, geralmente do lado de fora da gaiola, né? No caso, se você for trabalhar com gaiolas suspensas ou gaiolas em baterias ou em parede, para você aumentar o espaço da gaiola, você aumentar a área de voo dos animais, e ninhos, quem vai criar em colônias, né? Colocar vários ninhos disponíveis longe uns dos outros, pelo menos em torno de 50 a 60 centímetros, para evitar briga e evitar que um casal invada o ninho do outro e acabe acontecendo algum tipo de acidente com os filhotes, tá bom? São animais que se adaptam muito bem a qualquer condição climática ou precisam de uma certa temperatura. Bom, lembrando, né, o país de origem desses animais é a Austrália, e a Austrália nós temos o clima sempre quente ou árido, então ela se adapta muito bem a regiões mais quentes, né? Regiões mais frias, nós temos uma dificuldade um pouco maior, mas nada que elas não se adaptem e você tem que ter condições, né, de proteger, principalmente contra os ventos gelados, mas pode haver a criação em qualquer lugar, tá bom? Qual a média de preço do periquito esplêndido? Varia entre 300 até 7 mil reais, dependendo da mutação. A média é entre 300 a R$ 1.000 cada um, tá bom? Periquito rosa para pet comentou que são muito dóceis, questão de canto ou vocalização, eles cantam. Todos eles emitem sons, né? Todos eles cantam, mas não são barulhentos, como alguns outros psitacídeos que fazem muito barulho e vocalizam demais. Mas em termos de animais, termos de doçura, né, de serem mansos,
são extremamente dóceis. O Burke Rosa é um dos periquitos mais dóceis que existem, tá? Cláudio Silva, as turquinazes são muito territorialistas, podem ser criadas em colônia também. A vantagem de colônia é porque o manejo fica mais fácil, nem sempre, tá? Assim, se você conversar com cada 10 criadores, 9 vão dizer que não criam em colônia, porque a criação em colônia traz N problemas e N tipo de prejuízo. Facilita você colocar o alimento, né? Que você está falando do manejo, trato, colocar o trato para vários, a limpeza de um local só, mas a criação em gaiolas individuais, em viveiros individuais, é que dá realmente resultados, tá? Então, isso é o que você vai ver. Na Europa, você não tem criação em cativeiro em colônias, né? Só o Brasil que resolve fazer criação Claro que para você criar em colônias, o espaço tem que ser muito grande. Todo animal pode correr o risco dele ser extremamente territorialista. E as turquinazes, o macho é extremamente agressivo, tá? Então, eu não aconselho criação em colônias para as turquinazes. Burke Rosa, tranquilo, alguns mais tranquilos, mas a turquinase não. Davi Escobar, a minha cidade eu vi o periquito Burke sendo vendido aqui por R$300. Não sei se é puro, na verdade é nessa faixa mesmo. Os Burke vão variar aí dependendo da espécie, da coloração, na faixa entre 250 até 800 mil reais. Se for uma mutação rubina, lutina, pode chegar até 3, 4 mil reais cada um. Termos de alimentação, precisa de algum alimento especial para esse grupo? Não, é o mesmo grupo, é o mesmo tipo de alimentação da maioria dos psitacídeos, né? Mistura de sementes, rações extrusadas, farinhadas, frutas, né, verduras, é praticamente o mesmo tipo de alimentação dos demais psitacídeos. Não há necessidade de um alimento específico ou um tipo de alimento especial, tá? É a mesma alimentação. Ok? Como adquirir matrizes legais? Bom, procurando criatórios comerciais legalizados, né? Então, como essa espécie ela necessita de criação legalizada por órgãos ambientais, então eu prefiro sempre que vocês procurem criadores comerciais que imitam nota fiscal, que tenham registro nos órgãos ambientais, que imitam o certificado de origem, né, que é emitido junto ao órgão ambiental. Eles se adaptam muito bem à ração extrusada? Sim, se adaptam muito bem. Se adaptam muito bem a qualquer tipo de alimentação. E hoje nós temos N rações extrusadas no mercado extremamente boas, né? Muito interessantes. Uma pergunta: podem ser cruzados do mesmo gênero, essas subespécies podem ser criadas e geram descendentes férteis? A gente pode criar, mas não é aconselhável, tá? Você pode fazer a reprodução dessas espécies, fazer os híbridos, né? Mas a grande maioria dos híbridos é estéril, tá bom? Pode acontecer de nascer algum fértil, tá? Sempre tem essa possibilidade, mas aí eu acho que não vale a pena. Só vale a pena fazer hibridismo quando você tem certeza que eles reproduzem e geram descendentes férteis, e aí vale a pena você investir na hibridização. Então, hoje, nós aqui trouxemos a família das neofemas, né? O periquito esplêndido, o periquito de asa azul, o periquito turquinase, o periquito de peito laranja, as Burke rosas e outros periquitos, né, dessa família. Então, como mais uma oportunidade de negócio, falamos um pouquinho, apresentamos os animais e falamos um pouquinho sobre as características gerais e estamos aqui tirando dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando. Lembrando que aqui no canal Criador Pro, todas as nossas lives, as lives originais são ao vivo, né? A gente não tem lives gravadas, as lives ao vivo ficam gravadas e disponíveis no canal. Mas nós temos lives toda segunda-feira às 8h30, que é a nossa série Animais Exóticos e Companhia Oportunidades, e na quinta-feira nós temos De Frente com o Dr. Paulo, onde a gente trabalha assuntos referentes a manejo, reprodução, genética, legalização, doenças e tudo, né? Na quinta-feira, também às 8h30, é onde eu forneço o link que vocês entram numa sala de aula para a gente conversar e a gente bater um papo sobre criação de vários tipos de temas, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, do fundo do meu coração, agradecer todos os nossos
nossos ouvintes, todos os nossos seguidores das nossas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube. Divulguem o nosso canal para outros criadores. Quem quer saber sobre criação, comercialização, sobre manejo, reprodução, é o canal do Criador. Nós temos esse canal Criador Pro, em que a gente fala tudo e explica tudo e tira todas as dúvidas possíveis. Se você quer ter um criatório comercial, temos a descrição do vídeo aqui. Se você quer aproveitar e montar um projeto de criação comercial de qualquer espécie, nós temos essa assessoria, a nossa empresa faz essa assessoria e a gente faz todo o processo de legalização e montagem dos criatórios comerciais em todo o Brasil. Então, é só clicar nos links, marcar uma entrevista, falar diretamente comigo e a gente tem preços fantásticos. Quero agradecer novamente a presença de todos, só divulgarem e a gente agradece aqui a presença de todos. Uma boa semana a todos, que todo mundo tenha muita saúde e paz e até quinta-feira aqui no canal Criador Pro, o canal do criador profissional, aquele criador que quer saber e quer criar de forma correta os seus animais. Criar é preservar, então venha saber da forma correta como criar o seu animal de estimação e ter a sua criação comercial legalizada. Boa noite a todos, até quinta-feira com De Frente com o Dr. Paulo, 8h30, aqui no canal Criador Pro. Tchau, tchau, até a próxima.